Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV, nesta terça-feira, dia 10 de maio. Eu sou o Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30 no canal 14 da NET, no 6 da NET também, nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram e no site da valetvplay.com. Bom, pessoal, nessa terça-feira é um programa que a gente pode dizer que é de um exemplo de superação na vida, né, que a gente traz o convidado dessa noite. É um atleta de ciclismo aqui de Campo Bom, né, que venceu a meningite quando era pequeno, escapou de ficar paraplégico, né, depois teve um acidente bastante grave na sua carreira, mas que com toda a sua força, com toda a sua superação, resiliência, ele consegue ter grandes resultados na carreira e na semana passada, na anterior, esteve lá em Minas Gerais competindo no Ultra Bro Canastra, da Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, e também o Brasil Ride. Meu convidado dessa noite é o Elias Weiss. Tudo bom, Elias? Muito boa noite. Tudo bem, Gustavo. Prazer imenso estar aí. Servindo mais uma vez para poder expor um pouquinho uma trajetória de 20 anos na bike, ao longo desses 20 anos aí. Muita experiência, muitas coisas que fizeram chegar até aqui. Mas a principal é a forma que o esporte nos molda e nos torna capazes de superar as adversidades que a vida nos propõe, né? Com certeza. E assim, Elias, conta pra gente primeiro, pra gente começar esse programa, uma questão mais factual agora, né? Teve nessa competição lá na Serra da Canastra, teve o Brasil Ride também. E nesse meio tempo, o Elias teve que superar mais uma lesãozinha aí, mais uma costela que ainda não está bem recuperada, né? Não, Elias? ainda não. E, na verdade, nada pode ser tão simples quanto competir numa ultramaratona. Então, tentando sempre fazer o além, me dispus a fazer as duas ultramaratonas, que são as mais perigosas e mais fortes do Brasil, que são na sequência, com intervalo de 3 dias apenas. E para minha infelicidade, consegui sofrer uma queda no primeiro dia de competição. Lá no primeiro? Lá no primeiro, na primeira prova. E então eu competi os outros 8 dias de prova, ainda fraturado, com bandagem nas costelas, ainda sinto bastante. Mas aquela história, a gente vai administrando o caos. Tá difícil, mas vai superando, vai indo dia após dia, para aí chegar no contexto final da prova. Não é pensando em vencer, sim, pensando em superar cada dia. Senão tu não faz uma ultra, né? Superar os limites, digamos assim, né, Elias? São os limites diários. O resultado da ultra, ele acontece ao natural. Porque o teu resultado diário vai sendo somado para ter o tempo final. Só que as adversidades, as dificuldades de cada dia são muito diferentes. Não tem como tu te preparar para um contexto todo. Tu te prepara para superar as adversidades. Quais são? As que vierem, independente de qual for a dificuldade, né? E lá, em questão de resultado, como é que tu ficou? Eu vi que você teve um bom resultado, né, dentro das tuas expectativas todas, né? Na verdade, não poderia ter sido melhor. O Brasil Ride é um evento que reúne 21, 22 países atletas, então tem uma boa representatividade ao exterior. Para nós conseguirmos um resultado de performance é praticamente impossível, porque nessas edições vem 8, 9 campeões mundiais disputar. Que bacana. Então, para a gente ter esse contato com esses caras também é uma dinâmica diferente de preparação, de contato que a gente tem realmente. E então, para nós nos batermos guidão, que a gente brinca, e disputar com eles é completamente inviável, é muito fora. Mas dentro de um prognóstico de um atleta amador, que nós somos amadores, né, ainda foi um bom resultado. Por exemplo, teve um dos dias, no dia do cross country, que foi o dia que a gente faz um circuito que tem que dar 4 voltas, num circuito de 16 quilômetros. Eu consegui fazer segundo colocado na geral, entre todos os que largaram comigo, foram 180 pessoas, se eu não me engano. Baita resultado. Então foi uma baita colocação, mesmo quebrado. Esse é o alerta. E na verdade isso é uma peculiaridade minha. As coisas acontecem para superar.
sempre. Independente do momento, sempre aparece algo para ser superado. Mas até é bom também, né? Tu já está acostumado a lidar com isso, né, Elias? Na verdade, tu te obriga, né? Tu te obriga a ir te adaptando e superando. Tu quer continuar? É assim, então vamos embora, né? E nesses 8 dias lá, eu sei que tem tipo um acampamento do pessoal todo lá, além de ter a competição em si, uma troca bastante interessante, sim, né? Cultura, tudo mais. Essas ultras, como acontecem normalmente em regiões distantes da cidade, da estrutura, o próprio evento tem estrutura de acampamento, alimentação, fica todo mundo, tu convive não apenas com os atletas durante a competição, mas no dia a dia do atleta. Quando termina a prova, terminou a prova, naquele instante tu começa a te recuperar para o próximo dia. O que tu faz para recuperar? Tu faz massagem, tu faz hidro, tu faz vários trabalhos e tu acaba convivendo e tendo muito mais experiências com esses atletas de alto nível, né? Que é coisa que a gente não teria normalmente. Então é uma oportunidade também de agregar muito conhecimento para a gente no esporte. Que os cuidados para uma ultramaratona são diários. E só que os cuidados durante a ultra também são muito importantes e são completamente diferentes. A recuperação muscular, o trabalho que a gente faz é outra, até porque um dia após outro, dia após outro, dia após outro, tu tem que estar te recuperando o máximo possível, né? Sim. E quantos quilômetros mais ou menos percorreu nesse período todo lá em Minas? Uma prova foi 230 e a outra 200. Então, em competição foram 430, 440 quilômetros em competição, mas um dado que é interessante, que é o número de altimetria. Altimetria que é o número de subidas, metros de subidas, né? Sim, sim. E, na verdade, foram quase 12 mil metros, 12 mil metros de ascensão, de subida acumulada nessas duas provas. E sem contar que o terreno é 70%, 80% em trilhas, né? E o terreno de trilha de Minas é um terreno pedregoso, é muita mineradora, o terreno é completamente diferente. Então não é como rodar aqui no sul, que a gente tem um caminho muito mais fácil, vamos dizer assim. Entendi. Então por isso do risco, teve dias lá que teve vários acidentes, teve atletas fraturando fraturas graves que não puderam competir mais. Isso infelizmente é o lado negro do nosso esporte, o lado ruim, porque é um esporte de risco. Todo esporte tem seu risco. Todo esporte tem seu risco. E, na verdade, a gente sempre fala, a gente tem que fazer o risco à medida da sua habilidade. A gente que dosa o risco que a gente se expõe. Claro que nessas competições tu acaba já te expondo a riscos que normalmente tu não te expõe. Então, tu acaba apertando um pouco mais, exigindo um pouco mais de ti, do equipamento, de toda a circunstância que te cerca, né? Sim. Conta pra gente um pouco como é que foi esse teu acidente, então, lá, cara, já que é difícil andar nesse terreno lá em Minas, como é que foi essa situação toda lá, tia? Uma coisa é ligada à outra. O meu acidente anterior, que me impossibilitou um tempo, que... Foi por aqui, né? Foi em Encantado, em 2019. Eu tive várias lesões cerebrais, então, para mim, o retorno à bike já é um grande objetivo que foi alcançado. E uma das sequelas que eu carrego desse período, eu tenho diplopia, uma deficiência visual, que não adianta usar óculos porque é a ligação nervosa do olho para o cérebro. Então é atrás do olho. Então não adianta... E isso às vezes acontece, as visões ficam duplas. E não ficam duplas num sentido, ficam duplas em qualquer ângulo, né? E eu tive a infelicidade disso acontecer num dos momentos mais perigosos da prova. Nós tínhamos um degrau para descer grande e de pedra. Na descida desse degrau tinham várias outras rochas embaixo. Então eu vi duas pedras. E eu escolhi uma, a que era real. Então eu fiquei, a roda dianteira bateu ali e eu capotei. Nessa queda, bati a cabeça no chão e caí de costa sobre uma outra pedra. Agora tem que rir, né, Elias? Porque... Cara, não resta outra coisa, né, Gustavo? Vamos rir. Só que é uma coisa assim, eu sei dessa minha deficiência e isso é uma característica. A gente saber lidar com as dificuldades que a gente tem. Tanto que até um ano se fala em recuperação, né, de um acidente. Depois se fala em adaptação. Eu já venho há uns 2 anos
me adaptando a essa circunstância. Entendi. Continuo sendo um atleta, continuo sendo competitivo, treinando, me dedicando, forçando os meus limites, cada vez tentando abranger um pouco mais o limite, forçando um pouco mais, mas levando em consideração essa parte fatídica da coisa, que às vezes sai do meu controle. Claro, então tem algumas dificuldades que são fáceis de superar, outras não são. O mais difícil é a tua aceitação. O mais difícil é tu te aceitar, saber que, cara, eu tenho essa limitação, tenho esse problema. Essa condição que eu tenho é assim que eu tenho que correr atrás, né? O que eu posso fazer? Vou lamentar ou vou remar? Não, vou remar assim, do jeito que eu estou, vou chegar até o limite que eu posso. E, na verdade, são coisas que a gente acha engraçado e até muitas vezes. Nessa circunstância, cara, eu vivo me trombando nas coisas, arranhando as coisas, batendo as coisas. Tomo cuidado, sim, mas acontece. A mulher em casa, então, às vezes fica faceira. É mais ou menos isso. Por exemplo, antes de eu ir para essa corrida, naquela semana, eu fui limpar um bojo de vidro em casa, 4 pontos no dedo. Ah, não creio. Cicatriz no dedo. Cara, são coisas que... Fui para Minas com os pontos e disse, pô, é assim que vai ser. Então não tem muito o que fazer não, né, velho? É verdade. Ô Elias, e agora, cara, voltando dessa competição, tu tá te recuperando dessa tua fratura na costela, mas continua já treinando devagarinho e projetando mais alguma competição pela frente. Não, isso é inevitável, não para. As competições seguem, hoje em dia mudou um pouco o formato, existe ainda o Campeonato Gaúcho, existem as provas estaduais, que são muitas vezes disputadas em etapas únicas, não só uma soma de campeonato, né? Sim, Enfim, sim. Então existem muitas provas aleatórias ao longo do Brasil todo, que têm o renome já construído, em tanto de competição como de nível dos atletas. E uma dessas, que eu participo já há 2, 3 anos aí, é a Copa Sul, que são 4 etapas estadual, nível no nosso estado, e que abrange Serra, Vale, todas as regiões, aí, 4 etapas. A segunda etapa é dia 22 em Canela. Pertinho agora, É pertinho, graças a Deus. Já tô ficando sócio de Minas Gerais. Vamos fazer 60 quilômetros nesse percurso, também com bastante trilhas e tal, mas a grande maioria é em estrada. Então, o foco em competições é esse. O retorno de Minas já se tornou, vamos andando, estou em movimento, estou em cuidado. Também faço um trabalho de personal biker, então por isso que eu estou andando com os meus alunos aí. Faço uma assistência com eles, mas é outro ritmo, claro. É outro cuidado. Hoje em dia é simplesmente rodando, né? Sem performance. Mas consegue passar um pouco dessa tua experiência toda para essa galera, né? Isso é importante também. Na verdade, é exatamente isso. É tentar disseminar um pouco da nossa experiência, das nossas vivências na bike para o pessoal. Porque não é simplesmente pedalar, né, Gustavo? Tem coisas que a forma de pedalar, a cadência que tu usa, a marcha que tu usa, a relação que tu usa, isso tudo influencia demais no teu pedal. E isso tu só vai tendo ou muitos anos de prática, ou tu ter o contato com alguém desse nível. Acompanhamento, né? Aí que surgiu a história de, porra, vamos fazer um trabalho de personal, vamos fazer isso. Bora, vamos fazer. Então comecei a fazer isso e está indo muito bem, graças a Deus. Certo. E assim, Elias, para a gente contar um pouquinho, né, da tua trajetória aqui, até chegar nesse teu momento, né? A gente já fez várias entrevistas há muito tempo, aí já se conhece, né, Elias? Tu teve aí na tua infância uma meningite que quase te tirou do esporte aí, né, cara? De conseguir chegar a fazer tudo isso aí, tia. O que houve? Na verdade, é uma soma de coisas que o esporte me moldou. Porém, para chegar ao ponto de poder competir, eu tive muito mais que a meningite. Eu nasci sem imunidade. Então, todas as doenças que tu imaginar, de catapora, sarampo, todas elas eu tive na primeira infância, até os 5 anos. Sim, sim. E para fechar com chave de ouro, nos meus 5, 6 anos ali, eu tive meningite. Na época, morando na cidade interior, então o processo foi se agravando ao longo até descobrirem o que tinha acontecido. E quando o médico foi fazer a punção lombar,
ele botou a agulha dentro da coluna e nisso eu desmaiei e a agulha dentro da coluna afetou a medula. Olha. Então eu fiquei... Um procedimento médico que o cara salvou minha vida. Ele, na época, foi muito complicado, então eu fiquei um período de cadeira de roda e tal. E agora vem outro fato para dar risada. Pode rir, é muito engraçado. Eu com 6 anos, a minha tia, que já é aposentada, ela trabalhava na PAI e me reabilitou para sair da cadeira de roda. Me tornar apto com 6 anos, tá? Eu com 36 anos, que eu estava no momento que eu me acidentei na corrida aí em 2019, saio do coma. Quando eu estou saindo do coma, eu abro os olhos, quem eu vejo? 30 anos depois, a mesma minha tia lá de 3 Passos, ela soube do meu estado no hospital e se deslocou de lá para cá para fazer e de novo me reabilitou. Então, em 2 momentos da minha vida, a mesma pessoa me tornou apto, então me ajudou a esse processo. Vou ter que falar o nome dessa tia aí no programa, Ana, a tia Ana, essa mulher é um anjo da guarda que eu tenho bem grande. E, na verdade, isso é uma outra orientação que as pessoas às vezes não dão a devida atenção. Eu tive um acidente cerebral muito grave, são 19 lesões, se eu não me engano, e a pergunta que nem o médico sabe me dizer, por que eu não fiz cirurgia craniana? Que é muito normal quando tirar a calota para abrir espaço e tal. Por um simples motivo, equipamento de qualidade. Segurança do ciclista é o capacete. Não resolve. Gente, resolve. É o que me manteve... Boa dica aí. É importantíssimo. Tanto que, assim, existem coisas que a gente não é visual. A percepção do quanto o troço vai te salvar. Por exemplo... O meu cérebro sacudiu dentro, teve um impacto muito grande, mas a caixa craniana estava intacta. E isso ajudou muito na minha recuperação. Eu saí do hospital ainda com água no cérebro, então tinha que, para me deslocar era muito complicado. O lado esquerdo com bastante lentidão, dificuldade, quase muito paralisado, motor, quase paralisado, pernas e braços, estava tudo meio travado. Só que daí a questão de fazer físio, de fazer estímulos, de estimular lados direito e esquerdo cognitivamente diferentes, acabou ajudando muito. Então, se tu tem... Eu sempre falo, essas coisas têm que ir numa similaridade. Se tu tem um equipamento bom, bike boa, não te preocupa só com a bike, te preocupa com você. Então, equipamento, sapatilha, capacete, luvas, são coisas que vão, querendo ou não, são poucos itens que a gente usa de segurança. Só que são itens fundamentais e que têm diferenças dentro deles. Não é qualquer um que vai resolver. Esse teu acidente, como é que ele foi, Elias? Pois é, foi na segunda etapa do Campeonato Gaúcho de 2019. Nós estávamos brigando pela ponta, então deu a largada, vários atletas, 300 atletas acho que era, e encantado, subia um morro, fazia uma trilha e descia a montanha, tá? Nessa subida, a gente se afastou do grande grupo, estávamos alguns atletas, 4, 5 atletas ali, e quando pegamos a trilhazinha, a minha corrente caiu. Então eu parei para arrumar a corrente da bike, e nisso, aquele grupinho que eu estava, abriu um pouquinho. Então eu fiquei num gap de tempo entre os líderes, eu e o grande grupo que vinha atrás. Então, nessa descida, eu desci muito rápido para tentar reconectar o grupo. Eu não sei, isso eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas em algum fato ali eu perdi o controle e caí fora da estrada, num campo onde tinham pedras grandes. E eu dei de cabeça, literalmente, numa pedra. Isso aqui era um nível mais baixo da rua. Então as pessoas, quando passavam na rua, não me viam lá embaixo. Então eu fiquei, se eu não me engano, 4 horas e meia. Os primeiros terminaram a maratona, quando começaram a chegar, cadê o Vaz, cadê o Vaz, cadê o Vaz? E aí começou a busca toda. A buscar onde estava, quem era, onde é que estava, e ninguém achava. Aí, 4 horas depois, agora se sabe que e de alguma forma, o cérebro, quando toma uma pancada assim, é normal ele apagar um tempo antes, por isso que eu não lembro. E também é normal o corpo tentar reagir, mesmo inconsciente. Então, eu me desloquei, mas alguns metros, não estou falando de algum, eu me desloquei do ponto que eu caí
até a beira da estrada. E um morador lá de Encantado, um agricultor que estava indo almoçar, não sei aonde, me viu sentado na beira da estrada, sangrando e tal, e viu que eu estava muito estranho. O que houve? O que aconteceu? Não sei, eu não falava nada com nada. Precisava de ajuda? Não, disse que não. E esse cara chamou o resgate, que me achou, me resgatou. Aí fui levado para o hospital de Encantado. Ali eu já entrei em coma mesmo, já fiquei ali, né? Então, de Encantado, fui levado para Lajeado, hospital com mais estrutura e tudo mais. Sim. E aí que veio o prognóstico que mudou a minha percepção e a da minha família toda, né? Porque o prognóstico naquele momento é que se sobrevivesse, seria vegetal. Tanto que juntaram a família e disse, cara, faça uma UTI hospitalar em casa, se sobreviver, esse é o prognóstico que vocês vão ter. Então, isso foi em maio. Aí, pensando nisso, o Dr. Cleiton Bolsonaro, que é outro dos meus anjos aí, assumiu o meu caso aqui em Sapiranga. Então, eu fui trazido para Sapiranga para ficar mais perto no Hospital de Sapiranga. Hospital de Sapiranga. Então, ali eu fiquei alguns meses, enfim. Aí que eu fui me recuperando e tornando, saindo em julho do hospital, já com o lado esquerdo paralisado e tal, mas já consciente e feliz que estava de volta. Consciente até ali. Agora eu sei. Se me perguntassem, tu lembra de tudo da minha vida? Sim, essa era a resposta. Por quê? Eu não sabia o que faltava da minha vida. Então agora tem vários episódios que a gente vai... Pô, mas como é que é isso? Pô, tu não lembra? Eu disse, não lembro. Então acaba que agora eu sei que tem várias coisas da minha vida e dos demais que me cercam que eu não sei. É uma soma de experiências engraçadas, assim. Eu quero conhecer tal lugar. Poxa, mas tu conhece? Foi tu que fez? Como é que tu não... Cara, não lembro. Então tem coisas... A minha memória, posso dizer que eu estou consciente mesmo a partir do ano passado, de 2021 para cá, que eu consegui aliar os pensamentos e as coisas funcionam. Várias coisas eu refazia e repetia, e para mim sempre era novo. Para fazer um exercício, né? Então é uma coisa que para mim é muito importante. E para mim hoje, estar de volta às competições, estar de volta ao esporte, poder influenciar as pessoas para fazer uma atividade nesse esporte, para mim tem muito valor, né? Sim, e teve certa dificuldade para poder voltar também, né? Como é que foi essa transição também? Na verdade foi uma transição muito maior do que simplesmente voltar a andar. Por quê? Inconscientemente, para mim, o que tinha me causado aquele acidente, me deixado naquela situação de tu é tido como um herói, um cara muito forte, e depois tu te vê enfermo, é uma coisa que mexe com a gente, né? Então, eu instintivamente culpei a bike por isso. Então, eu não conseguia nem olhar a bicicleta. Eu tinha pavor. Não queria mais a bike. Não queria mais a bike. Então, foi um processo de, cara, não, calma, vamos retornar, vamos só andar. O meu médico mesmo disse, já está andando. Disse, cara, não vou mais andar. Não quero mais andar. Disse, cara, tu precisa andar. Isso é outra coisa. A gente tem uma liberação de adrenalina, de endorfina, enquanto a gente faz atividade física regular, que o nosso corpo é viciado nisso. Tanto que o médico sempre dizia, cara, teu corpo tu precisa disso, ele vai te ajudar. E realmente, sabe, quando eu parti para, vou voltar a andar, vou só passear, não vou competir mais. Esse é o princípio. Quando eu já estava voltando, fazendo ultramaratona. Eu tô competindo com o tio da esquina. Cara, eu ando mais que esse cara, vou lá. Eu ando mais que aquele cara, vou lá. Então a gente acaba... O espírito competitivo está dentro da gente, né? Então o retorno foi uma coisa gradativa, mas natural. Não tem... Sim, até chegar nesse momento agora que a gente está buscando mais ainda. Né? Eu ainda não cheguei na mesma forma física que eu estava antes do acidente. Até porque, pela minha visão, já dificulta um pouco, mas estou muito satisfeito e estou conseguindo bons resultados e está indo de vento em polpa, né? Legal. Bom, Elisa, a gente está chegando já praticamente na reta final. Papo bom, conversa boa, e histórias dessa como a tua passam rápido o tempo para a gente contar, né?
Mas assim, Elias, para a gente finalizar, deixar um recado final também. Tu agora está começando, além de fazer personal de bike, aí também está dando palestras, é isso também, né? Na verdade, o convite já tinha vindo, mas eu ainda estava muito debilitado para falar naquele momento. E eu tenho um pouco de dificuldade na fala, vocês perceberam, né? Quase nada. Quase não fala. Então, vamos falar da tua história, que é uma história bacana, uma história de superar limites e tal. Vamos falar. Então, da mesma forma que o personal surgiu através de um convite, virou um negócio, hoje o convite da palestra se tornou real. Eu já tenho algumas agendadas aí, que vão começar a ser feitas. E da mesma forma, trocando experiências é o segredo de tudo, né? Sempre contando um pouco, compartilhando e recebendo muitas orientações e carinho da galera. Isso aí faz muita diferença. Tá certo. Bom, Elias, te agradeço pela tua participação aqui no Esporte na TV também, contando um pouquinho disso aí antes da palestra mesmo. Estamos juntos. Não vou abrir porque o resto é para palestra. Tá certo, então. Valeu, Elias. Muito obrigado. Valeu. Tá certo, então, pessoal. A gente fica nessa terça-feira com o Esporte na TV e voltamos amanhã com mais esporte aqui na Vale TV. Um grande abraço.